Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Quero agradecer uma vez mais, pastor Alírio, também pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Hebreus 4, versículo 14 ao 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Conservando a minha confissão. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Então, um texto que nós podemos ver o título, Conservando a minha confissão. Na minha versão diz aqui, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservar firme a nossa confissão. Primeiro ponto, firme confissão. Um dos sinais da autoridade de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, está na língua. Está na língua. Um dos sinais de autoridade na vida de um cristão está na nossa língua. E a Bíblia deixa bem claro que nós podemos comer daquilo que nós falamos. Provérbios 18, versículo de número 21. A Bíblia tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, nós podemos ver com um sinal de autoridade, quando nós lemos em Hebreus, conservar firme a nossa confissão. Por quê? Porque a maior parte dos problemas que nós vivemos, que a gente enfrenta no dia a dia, muitos desses problemas são causados por uma falta de um posicionamento daquilo que nós somos. A gente é muito perito em acusar as pessoas, colocar a culpa sobre as pessoas, e isso não é uma coisa nova, já começou lá no Éden, quando Adão e Eva acabaram falhando lá, ele já coloca a culpa sobre a mulher, e daqui a pouco a mulher sobre a serpente, e daqui a pouco, como não tinha mais para ninguém para acusar, parou por aí mesmo. Então, mas o jogo da culpa começou já lá no Éden, e não é diferente dos nossos dias. E a Bíblia diz aqui assim que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. A gente atende pessoas semanas e toda semana e vai conversando com um com o outro, e muitas pessoas, pastor, o diabo me deu uma rasteira, o demônio me deu uma rasteira, o meu casamento está destruído por causa do diabo, por causa disso, por causa daquilo. E muitas vezes o diabo, os demônios não tem nada a ver com a história. Mas como a gente quer achar um culpado, a gente vai jogar a culpa para alguém, no caso, Então, e se esquece que a culpa, diz o texto aqui assim, que a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. É a língua que tem poder. Então, preciso, esse cântico que a gente cantou aqui assim, que amor é esse, no caso, Então, eu preciso manter firme a minha confissão. Preciso manter firme a minha confissão. Então a Bíblia deixa bem claro. Então, através da língua, nós somos muitas vezes aqueles que matam os nossos sonhos. Às vezes a pessoa diz, pastor, o meu vizinho matou meu sonho. A vizinha, minha esposa, o fulano tal. Não, nós somos muitas vezes os responsáveis por matar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, empregos e tantas coisas. E como é que isso acontece na minha vida, pastor? Quando eu declaro, eu não sou capaz. É muita areia para o meu caminhãozinho. É muita areia, é muita promessa, eu não sou capaz, eu não mereço tanto assim, eu não mereço esse amor. Mas nós não merecemos mesmo, mas Deus decidiu nos amar. É Ele que decide. É Ele quem decide por nós, no caso. Foi Ele que veio atrás de nós.
E Ele sempre faz isso com propósito para mostrar quem Ele é nas nossas vidas. Então, quantas pessoas acabam fracassando e declaram que elas são um fracasso na vida delas, e com isso ela acaba dando legalidade para um espírito de acusação, de culpa, e aí começa, ou seja, a alimentar aqueles pensamentos que é um fracasso, que não pode, que não vai conseguir, e é o drama de muitas pessoas hoje que vivem. É um drama grande hoje na maioria das pessoas, né? Então nós precisamos aprender que nós temos debilidades, conforme o texto ele deixa bem claro aqui assim, mas que Deus ele conhece cada uma delas. Todos nós temos alguma área, falhamos em algumas áreas, somos fracos em algumas áreas, mas a Bíblia diz, quando eu sou fraco, eu tenho que declarar o quê? Que eu sou forte. Eu não devo declarar as minhas fraquezas, mas devo declarar aquilo que Deus ele diz a meu e a seu respeito. E nós podemos ver aqui assim que nós precisamos manter firme. Eu tenho conversado com pessoas e geralmente quando a pessoa está passando um problema, ela mostra bem claro, ela vai exaltando o problema, vai declarando o problema e com aquilo ela não mantém firme a confissão dela. Ela sabe que é um filho de Deus, ela sabe que Deus está com ela sabe das promessas, mas chega diante daquela situação, ela começa a declarar outras coisas. Então nós precisamos manter firme a nossa confissão em todo o tempo. Versículo 15 diz aqui, porque não temos sumo sacerdote, falando de Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então nós temos fraquezas, e nós precisamos entender o que não é por causa dessa fraqueza que Deus ele não vai continuar nos amando, nos perdoando, né, operando maravilhas nas nossas vidas. Ele está dizendo aqui, antes ele foi tentado em todas as coisas. Jesus, né, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Jesus foi tentado em tudo que diz respeito à nossa vida, mas ele não pecou. Então ele sabe daquilo que nós passamos, ele reconhece as nossas fraquezas, e a Bíblia está dizendo que nós temos um sumo sacerdote para compadecer-se das nossas fraquezas. Não é um sumo sacerdote para nos acusar, não é um sumo sacerdote para querer nos prejudicar, para querer lançar no nosso rosto muitas vezes a nossa fraqueza. Não é como muitas vezes hoje a gente vê por aí assim, quando alguém fica sabendo de uma fraqueza, ele já bota lá no Facebook, no Instagram, olha, vocês não sabem o que eu soube essa semana do irmão assim, assim, assim. As fraquezas, e a Bíblia deixa bem claro que assim, que Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. Imagina, se ele se compadece da minha e da sua, por que eu não vou me compadecer, ou seja, ajudar o meu irmão, a minha irmã, quando ele está numa situação difícil? Como eu quero ser ajudado, eu também preciso ser. Então, quem foi tentado em todas as coisas, a Bíblia deixa bem claro, Jesus em todas as coisas. Então, ele pode se compadecer da minha vida e da sua vida. Jesus se compadece, ele não nos prejudica. Ele não vem para nos matar, mas ele vem para nos perdoar, ele nos entende. Então, todos os cristãos, né, todos nós temos fraquezas. E todos nós precisamos sempre entender que Jesus ele é por nós para nos ajudar em todas as áreas. Amém? Ele se compadece porque ele as conhece. Ele se compadece porque ele as conhece. Então só Deus se compadece das nossas fraquezas. Só Deus. Então Jesus ele foi tentado à nossa semelhança. Ele foi tentado em muitas situações. E uma delas lá no Getsêmani, ele reconhece bem claro, ele até chega, se possível, passa de mim esse cálice. Ele reconhece o quanto que ele também estava ali sofrendo ali assim, mas ele sabia quem era poderoso para livrá-lo. Amém? Romanos 8, versículo 13, diz o texto do apóstolo Paulo, Romanos 8, versículo 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão pelo Espírito. Então, meu amado, minha amada, quando nós mantemos firme a nossa confissão, quando eu mantenho firme a minha confissão, eu consigo submeter os atos, os feitos da minha carne, os apetites carnais. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, porque tem uma área que é forte na minha vida, eu sou tão tentado nessa área, e eu acho que eu perco sempre. Meu irmão, minha irmã, se nós mantermos firme a nossa confissão,
diz a Bíblia aqui que pelo Espírito nós fazemos morrer. Pelo Espírito nós matamos aqueles que querem nos prejudicar. É pelo Espírito, deixa bem claro, quando eu submeto os feitos da carne, os apetites carnais, as vontades do homem ao meu Espírito. Então todos nós, pastor, não tenho que atentar, todos nós somos, mas eu tenho o Espírito na minha vida. Eu tenho aquele que pode me ajudar. Pastor, essa semana eu não consegui ligar para o meu líder, e aí quando eu vi, eu já estava lá na lama de novo. Tá, mas independente do teu líder ou não, você tem o Espírito dentro de você. Você tem o Espírito de Deus, e a Bíblia está dizendo que Ele, o Espírito que faz morrer. Se eu mantenho firme a minha convicção, então não há ninguém, meu amado, minha amada, que está isento de falhar. Mas nós precisamos reconhecer quem está em nós. Amém? 1 Pedro 2,9, diz o apóstolo Pedro: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que o apóstolo está dizendo: vocês são, não serão, vocês já são geração eleita. Veja que ele está falando aqui a minha, a sua identidade. Propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva, imagina quando tem uma placa lá, propriedade exclusiva, quer dizer o quê? Existe um dono daquela propriedade. E quando ele está dizendo propriedade exclusiva, imagina, não é de um homem, não é de um pastor, mas propriedade exclusiva de Deus. Então imagina quem vai poder ir contra a minha vida e contra a sua vida. Como é que a pessoa diz: pastor, quando eu vi já tinha um demônio de novo na minha vida. Mas você é propriedade exclusiva dele, de Deus. Como que um demônio, como que um encosto vai ter parte na sua vida? Se ele é propriedade, se você é de Deus. Um demônio, ele vai querer vir contra, ele pode até se levantar, mas ele não tem êxito na minha vida e na sua vida. Amém? Não tem êxito. Não tem êxito. Pastor, mas se alguém pegar uma vela vermelha de 7 dias e com a unha escrever o meu nome de cabeça para baixo, pastor, e colocar numa encruzilhada com sangue de um bode preto, o que vai acontecer com a minha vida, pastor? Nada. Não vai acontecer nada. Não, pastor, mas o senhor não sabe que lá tem um feiticeiro que a macumba é das brabas. Ontem eu estava falando com minha irmã, ela disse: pastor, mas tem uma pessoa assim, minha irmã, não, quando a minha oração não tem poder sobre ela. Não, a tua oração tem muito poder sobre a vida dela. Quem está nela é inferior àquele que está na sua vida. Quem está em nós é maior. Ou seja, se Deus está na minha vida, na sua vida, quem vai poder ir contra Deus? Só que isso vai tudo da minha confissão. Se eu não mantenho firme a minha confissão, qualquer coisa que a gente vê já fica com medo, já se assusta. Então, nós somos aqui, deixa o texto bem claro, propriedades exclusivas de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, eu preciso entender, isso é um entendimento correto a respeito da minha autoridade como cristão. Ele deixa bem claro, nós somos chamados à liberdade, mas essa liberdade não me dá direito, ou seja, para dar lugar ou ocasião à carne. Então eu preciso ter a liberdade, fazer nessa liberdade, não é para que eu faça o que eu quero da minha vida, mas para poder exaltar a Deus através da minha vida. Romanos 10, do versículo 2 em diante, o apóstolo Paulo dizendo: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, falando dos judeus, falando de Israel, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porque ignorando a justiça que vem de Deus, ou seja, a obra que Jesus fez naquela cruz, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Você crê em Deus, você crê em Jesus, então você foi justificado. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então existem pessoas que têm zelo, existem pessoas com honestidade, fazem sacrifícios com honestidade, acreditando que estão agradando a Deus, mas não têm entendimentos.
sem entendimento. Quem não tem entendimento não exerce autoridade, não vive por cabeça. Então, se eu não manter firme a minha confissão, eu não vivo as promessas que Deus tem para a nossa vida. Quantos, se a gente for fazer, se a gente for, na verdade, ser sincero conosco mesmo, a gente vai ver quanta coisa acontece na nossa vida, porque eu não exerço aquilo que eu sou. Eu não manifesto quem eu sou. A gente dá mais valor, exalta mais as pessoas do que aquele que transformou a nossa vida. Romanos 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só reinou a morte, de um só a morte reinou por ele, por meio dele, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão, um pecado, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Amém? Um ato que traz vida a mim e a você. Que ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens? 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Aqui nós podemos ver que um único ato de justiça, ou seja, através da morte de Jesus Cristo, nós fomos. Nós não seremos, mas nós já fomos justificados. Amém? Então, quando se fala de justiça, e o apóstolo Pedro ele está falando aqui, na nossa mente sempre justiça está voltado ou seja, a pessoa está pagando por aquilo que ela cometeu de falha. A gente acha que a justiça é a pessoa estar lá sofrendo agora por aquilo que ela fez. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando se fala da justiça de Deus, está se falando de um estado perfeito. E Jesus Cristo se fez justiça naquela cruz. Quando ele deixa bem claro, tetelestai, ele está dizendo consumados. Ele está deixando bem claro, a obra que eu fiz, essa obra que foi consumada é uma obra perfeita. É uma obra perfeita. Então é diferente de juízo, de condenação. E deixa bem claro aqui assim que nós somos justificados. Então Deus, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vê uma obra perfeita em nós. Ele não vê uma obra imperfeita. Não que a gente não tenha falhas, mas ele não está preocupado com as falhas, ele está olhando a obra do Filho dele nas nossas vidas. Ele vê a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Ele diz aqui que Deus, ele vê um só ato de justiça que resultou na justificação que traz vida a todos os homens, que traz vida e não traz morte. Por que não traz morte, pastor? Porque como é que um morto ele vai morrer de novo se ele já está morto? Nós já estávamos mortos nos nossos pecados. E Jesus ele vem agora para quê? Para nos dar vida. Para nos dar vida. Só morre duas vezes a pessoa que não tem Cristo, ou seja, morre uma vez fisicamente e depois vai ficar a eternidade, junto das trevas. Mas nós estávamos mortos. Jesus ele veio para nos dar vida. Vida e vida abundante. Amém? Então nós já estávamos mortos. Agora Cristo faz parte da nossa vida. Ele veio para nos dar vida. Amém? Então muitas pessoas vivem num drama porque elas não conhecem aquilo que diz respeito à vida dela. Muitas pessoas têm confessado aquilo que não diz respeito à vida dela. Veja em Mateus 5, versículo 13, quem não conhece a verdade, como não conhece a autoridade que o Senhor lhe deu, ele cria a sua própria identidade. Mateus 5, versículo 13, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que Jesus ele está dizendo aqui assim? Vocês são. Ele não está dizendo que vocês serão, vocês são o sal da terra.
E o sal, ele serve, um dos propósitos dele é para dar sabor, né? Então, alguns eu sei que não pode comer muito sal, assim, né? Tem que maneirar no sal, assim, né? Porque o sal, ele tem o propósito dele é dar sabor. Então, eu devo ser sal, eu dou sabor às pessoas. Pastor, as pessoas não gostam muito perto de mim, será por quê? Será que eu estou dando sabor para elas ou estou sendo aquele que repele as pessoas? Sal grosso, ui, 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 ui. Sal grosso é bom, né? Para uma picanha, um contrafilé, né? Coisa gostosa, né? Então, quando a pessoa não fala com autoridade, veja que Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra. Vocês são, e ele diz, se o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado. Como é que isso pode acontecer? Quando eu não falo com autoridade, é como um sal insípido. Quando eu não mantenho a minha confissão, quem eu sou em Cristo Jesus, aqui ele se encaixa esse versículo, acaba se tornando como sal insípido, ou seja, as pessoas pisando em cima dela. E Jesus diz, vocês não vão ser, vocês não serão, vocês são. Isso é assim, meu amado, minha amada. Então, se o sal, né, se a pessoa ela entende que ela é sal, 3 coisas vão acontecer nas suas vidas, ou seja, as suas emoções elas são saradas, o seu corpo fica saudável, a vida espiritual ela é bem sucedida. É uma pessoa que tem sabor. Quantas vezes a gente ouve assim, essa pessoa é como se fosse uma pessoa sem sabor. Ela não gera, não muda nada. Então nós somos o sal. E como que eu mantenho esse sabor? Exercendo a autoridade que está sobre a minha vida. Não somos, né, quando você chega, e ele fala nesse contexto também que vocês são o sal, como vocês são a luz também. A luz desse mundo. Então, pastor, eu não gosto nem chegar naquela casa, porque a coisa me arrepia tudo. Olha assim, quando eu boto o pé, passo perto, eu já arrepio até o último cabelo que tem em mim. O medo. Não, mas não importa o que tem lá. Se tem trevas, quando você chega lá, as trevas são dissipadas. As trevas têm que ir embora por causa da luz que está em você. Então, muitos irmãos, muitas pessoas acabaram já perdendo o sabor. E aí eles, pastor, onde eu vou sou pisado, onde eu vou sou pisado. As pessoas me humilham, mas por que elas te humilham? Por que elas pisam em cima de você? Porque você não mantém a sua confissão. Você não abre a sua boca para declarar quem você é. Aí o diabo ele faz a parte dele. A gente sempre diz, o diabo ele está matando, mas lógico, o papel dele é matar, roubar e destruir. Ele faz muito bem isso. Ele faz muito bem isso aí. E a gente fica acusando, mas o diabo também não para. Lógico que não vai parar nunca. Ele só vai parar o dia que ele for lançado num lago de fogo e aí a gente sabe o fim dele. Então, o que acontece? Por que ele continua tendo êxito? Por que ele continua insistindo? Porque eu não mantenho a minha firme confissão de quem eu sou. Eu preciso me posicionar. Então, muitas pessoas perderam a qualidade de vida porque perderam a confissão. Quantos casamentos na igreja hoje perderam? Pastor, o meu casamento já não tem mais o brilho. Meus filhos já não amo mais. Minha esposa já... Mas por que aconteceu isso? O diabo, o demônio? Não. Você deixou de exercer a sua confissão. Deixou de conservar firme a tua confissão. Deixou de batalhar pela fé. Judas, versículo 3 diz, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tem santo nesse lugar aqui, não? Tem santo aqui na Resgate, está forrado de santo. Para tudo quanto é lado é santo daqui, santo de lá. Então, Judas está falando o quê? Ele se sentiu obrigado a trabalhar, a exortar a mim, a você, o quê? A batalhar. Batalhar, e ele deixa bem claro, não é batalhar de qualquer jeito, mas batalhar diligentemente, pela fé. Pela fé que ele está dizendo aqui, que uma vez por todas foi entregue. Pastor, eu gastei a semana inteira orando para Deus me dar fé e não senti nada. Mas vai gastar, pode ficar 1 mês e 1 ano pedindo. Ele já te deu? Ele fica olhando para Jesus, mas o que o camarada está aprendendo?
Não, mas pastor, eu estou pedindo fé, e fé não é uma coisa boa. Lógico que é, mas ele já foi te dada a fé. A fé já foi dada. Agora ele está dizendo, eu preciso batalhar e de uma forma diligentemente, para que essa fé, ela esteja sempre em ação. Para que essa fé sempre esteja correspondendo com aquilo que verdadeiramente ela é. Mas a gente aceita muito a derrota. A gente aceita muito as frases que vêm. Eu atendi uma pessoa que estava fora da igreja, um pastor até, e com problema que ele estava vivendo. Ele disse, pastor, eu estava fazendo isso. Um pastor. E aí isso estava fazendo, é baseado nas escrituras. Não, é que o meu amigo falou, que o fulano falou, esse ciclano. E aí a situação melhorou? Não, só piorou. Mas lógico, se tu é conhecedor da verdade, fica dando ouvido para o mundo, fica dando ouvido para as coisas, não, porque vou fazer, tá, mas e agindo dessa forma, tu estás pagando com a mesma moeda? Sim, e Jesus disse para pagar com a mesma ou com uma outra moeda? Pastor, que aconselhava um monte de gente, se ele diz para te pagar o mal com o bem, é o mal com o bem, não é o mal com o mal. Não, mas a fulana está fazendo isso, e ele está fazendo igual. E pior ainda, daí quer o resultado, que Deus te abençoe ainda ali assim. Batalhar diligentemente por aquilo que já nos foi dado. A fé, ela já foi nos dada, amém? Então batalhar, não é batalhar pelo pecado. Ah, pastor, eu estou batalhando, a minha vida inteira eu estou batalhando pelo pecado, pelo demônio, para não chegar no encosto. Não, a Bíblia diz, não é para batalhar pelo pecado, pelo demônio, pela pornografia, pela mentira. Nada disso, é batalhar de uma forma diligente pela fé. Se eu mantenho firme a minha confissão, a pornografia pode vir, o vício pode vir, tudo pode vir. E vai ter êxito? Não, porque eu sei quem eu sou. Aí eu estou batalhando por uma coisa que Deus diz que não é para mim batalhar. Não, pastor, toda hora estou caindo. Por quê? Porque eu não resisto. Mas por que não resisto? Porque não usa aquilo que você tem. Eles batalhar pela fé, não é batalhar pelo demônio, não é batalhar mas uma campanha, pastor, forte para mim, para o diabo. Não, tem que batalhar pela fé. Ou seja, de uma forma diligente, para que você possa vencer todos os dias. Amém? Então, nós, meu amado, minha amada, foi nos dado, pertence a autoridade para mim e para você, para a gente usar aquilo que o Senhor nos deu. Filipenses 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subornar a si todas as coisas. Veja que o poder que Ele tem nos dado, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subornar a si todas as coisas. Todas as coisas. O cristão que se deixa se envergonhar pela carne é aquele que não usa a autoridade que lhe foi dada. E aí começa o quê? Depressão, começa humilhação, tristeza e assim por diante. Romanos 7, versículo 4 diz, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Nós somos de outro agora, amém? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Frutifiquemos para a Deus. Nós somos chamados. Ah, pastor, eu tenho que me gloriar que eu era morto, agora estou vivo? Sim, Deus nos trouxe vida e uma vida abundante. E tem um propósito para que a gente possa frutificar para Deus. Amém? Então, quando nós entendemos que a gente foi ressuscitado, nós precisamos mudar a nossa confissão. Eu preciso mudar a minha confissão. Como marido, eu preciso mudar a minha confissão. Que confissão, pastor? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aqui ninguém chama a mulher de jararaca, né, de sua anta, lá vai essa, tem a língua que, meu Deus do céu, aquilo quando ela abre a boca, já o veneno já. Eu preciso, como homem, como marido, mudar a minha confissão. E a minha confissão qual é, pastor? Ame a sua esposa, fale bem da sua esposa, como Cristo amou a igreja. Meu amado, não mude a sua confissão em relação às situações. Permaneça firme. A esposa, as mulheres aqui assim, mude a sua confissão. Que confissão, pastor? Sede submissa ao marido como ao Senhor. Filhos, preciso mudar a confissão em relação aos pais. Qual a confissão? Honrar o pai e a mãe.
honrar o pai e a mãe. Irmãos, a gente tem uma confissão, qual é? Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Suportar uns aos outros. Aí é difícil, né? Não. Com Cristo não. Ele vai nos ajudando. Então nós temos uma confissão. Nós somos reis e sacerdotes. Somos mais que vencedores, santos, irrepreensíveis. Somos daqueles que não retrocedem. São alguns exemplos da nossa confissão. Eu preciso agora manter firme essa confissão. Segundo e último lugar, Atos 20 e 28, segundo ponto, comprados. O Senhor diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Diga assim: eu fui comprados. Nós somos comprados. E quando nós entendemos isso, é como que a Bíblia está dizendo aqui, como se nós estivéssemos no mercado de escravos e o Senhor Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Então nós temos o Senhor Jesus, nós temos um dono para as nossas vidas. Então Jesus, ele é o nosso dono. 1 Coríntios 7, versículo 23 diz: vocês foram comprados por um alto preço. Fomos comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Como é que eu posso me tornar escravos de homens, né, ou da lei, se eu pertenço a Deus? Então, antes de eu conhecer a Jesus, eu era escravo do pecado, eu era escravo das pessoas. Mas a partir do momento que Jesus veio fazer parte da minha vida, eu sou um homem, sou uma mulher livre. Amém? 1 Pedro 1, versículo 18 ao 20 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço. O preço foi alto que foi pago por mim e por você. Um preço altíssimo. E Paulo diz, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Isso quer dizer o quê, meu irmão, minha irmã? Não se renda. Não se renda às coisas que querem te impedir de manter a sua firme confissão. Não se renda. Pastor, mas o senhor não sabe as lutas, as dificuldades que eu vivo no dia a dia. Mas não se renda a essas dificuldades. Não se renda a nada. Amém? Porque não existe nada que pode te vencer. 1 Coríntios 15, 57 diz o apóstolo: graças a Deus que nos dá derrota, fracasso, humilhação, tristeza, choro. Não? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória. Ah, pastor, eu não vejo a hora da próxima campanha da vitória. Pastor, e afinal de contas, quando é que é a mesma? Quando é que é a próxima campanha? Todo dia. E essa igreja não tem campanha da vitória? Meu irmão, minha irmã, para que participar de uma campanha se você tem vitória constante? Para quê? As pessoas fazem campanha para quê? Para ter uma vitória ou para derrota. Acho que ninguém faz campanha para derrota, né? Ah, vou participar de uma campanha forte. Para quê? Para ser derrotado. Ninguém faz. Ah, vamos para uma campanha para ter vitória. Mas para que eu vou participar de uma campanha se eu tenho que... O apóstolo diz, graças a Deus que Ele nos dá vitória. Ele nos dá vitória por intermédio de Jesus. E Jesus, Ele não faz parte da minha vida? Faz. Então veja bem claro que o texto é claro que Ele nos dá a vitória por meio de Jesus. Não é vitória por meio de subir o monte, não é vitória por meio de descer o monte, não é vitória subindo, carregando a cruz. Botaram lá no Face que eu vi, eu acho que era aqui no Douro, que o pessoal subindo com uma cruz aqui na Páscoa. Aqui. Não era aqui por cima, aqui não.
Não era a campanha de carregar a cruz aqui, a vitória naquele concreto de joelho, ali assim, se arrastando, não. A campanha para não fazer campanha, é isso aí. É isso aí. Então, graças a quem? Graças a Deus. Não é graças ao meu dinheiro, não é graças à minha saúde, não é graças à minha empresa, não é graças ao pastor, o líder, mas é graças a Deus. É por meio de Jesus Cristo, Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos dá a vitória. Então, nada de sacrifício, nada de vela ungida, sal grosso e assim por diante, mas graças a Deus, que nos dá o quê? Derrotas, fracasso, medo, doenças, casamento fracassado, conta negativa, depressão, vontade de suicidar-se, desejo de desistir. Não, graças a Deus que nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória. Pastor, eu tenho um sentimento que não é um sentimento bom. Não vem de Deus, lança fora. Mantenha firme a tua confissão. 1 João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Todo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, a Bíblia deixa bem claro que assim que todos aqueles que vencem, ele vence o mundo. Vence o mundo não porque é uma pessoa boa, vence o mundo não porque trata bem as pessoas, vence o mundo não porque não falta nas celebrações, porque faz vários anos que ele é convertido. Não, a Bíblia está dizendo ainda que tudo isso é muito bom, é importante, tratar bem as pessoas, ser uma pessoa, um ótimo exemplo, mas a Bíblia deixa bem claro aqui que se nós temos uma aliança com Cristo, se eu fiz uma aliança com Ele, eu venço o mundo. Não existe uma possibilidade, eu venço o mundo, deixa bem claro. Ele diz aqui, porque nós nos unimos com Cristo, eu sou um espírito com Cristo. Então a fé vence. Não é o medo que vence o mundo, mas a fé vence o mundo. Não é o dinheiro que vence o mundo, mas a fé vence o mundo. Ele diz, todo aquele que é nascido vence. Você é nascido de Deus, você vence. Por que você vence? Porque Deus te chamou para vencer. Você vivia já como nós vivíamos, como derrotados antes da cruz. Depois da cruz, Ele nos torna mais que vencedores. Filipenses 4,13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então nós temos um foco para a gente seguir, nós temos algo que a gente possa se apoiar e sempre se apoiar. A nossa fé que vence o mundo. Nós temos Cristo na nossa vida, nós temos uma aliança, nós já passamos da morte para a vida. Amém? Estamos sentados nos lugares celestiais. Filipenses 2, versículo 12 e 13 diz, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Veja, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Ponham em ação. Ponha em ação a sua confissão, a sua fé. Ponha em ação aquilo que a Bíblia diz a respeito da sua vida, a respeito da sua vida, a respeito do teu casamento, a respeito da tua empresa, dos teus negócios, da tua saúde. Coloque em ação a tua salvação. Às vezes a pessoa ela fica só naquela questão, já que eu sou salvo. Não, mas coloque em ação. Manifeste quem você é. Eu estava ali um pouquinho tomando chimarrãozinho antes, o irmão colocando um testemunho, falando de um milagre que aconteceu. Quando acontece um milagre, quando acontece uma cura, quando acontece uma salvação, o que é? É a igreja em ação. É a fé em ação. É a fé em ação. É manifestando aquilo que está nas nossas vidas. Então não posso deixar de manifestar a minha confissão. Eu não posso ficar dizendo toda hora, eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá. Não, manter firme a confissão de quem eu sou em Cristo Jesus. Quantos milagres? Quantos?
Eu estava falando um testemunho de uma mocinha que tentou se suicidar e até de uma outra congregação, e estava lá na UTI em coma, 15 anos, e para os médicos só estava lá porque não tinha morrido ainda, mas o irmão da igreja foi lá, orou por ela, ontem à noite veio o resultado, saiu do coma, saiu da UTI, está ganhando alto ali assim, né? Manifestar firme a nossa confissão, né? Manifestar firme. Quantas situações que a gente vê, né, que precisam de uma intervenção. A gente às vezes fala tanto das coisas desse mundo, mas não fala de quem faz parte da nossa vida. O que nós temos para manifestar. Quanta coisa que pode mudar na nossa vida, se nós manifestarmos firme a nossa confissão. Amém? Ninguém pode tirar aquilo que Deus, Ele já nos deu. Ele já nos deu. Ninguém. Nós somos filhos de Deus. Amém? Nós temos autoridade. Você tem autoridade. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual a situação que você pode estar vivendo, mas o que eu sei é que você tem poder para vencer toda e qualquer dificuldade. Amém? Glória a Deus.